Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, Viva Voz, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Bocardi, boa noite, Carol, boa noite a todo mundo que está com a gente aqui no Viva Voz. Hoje é um olho aqui no Viva Voz e o outro aqui esperando o Datafolha. Oi, Vera, tô só no F5 aqui também. Eu também. Isso aí, 6h04, a qualquer momento vai sair aí mais uma pesquisa Datafolha com números para corrida presidencial. E assim que sair a gente informa aqui os números para vocês e também uma análise aí do que deve vir. Não muita surpresa, pelo menos é o que imaginamos, né? Pois é, Bocardi, porque esse Datafolha... Saiu? Acabou de sair. Deixa eu abrir aqui. Opa, Enquanto saiu. falamos... Olha aqui o título. Sim. Ó, Lula tem 19 pontos sobre Bolsonaro no primeiro turno. Em cenário estável, apesar de crise, petista tem 47% das intenções de voto, ante 28% do presidente Bolsonaro. Estou lendo aqui junto com vocês, tá? Cenário estável na eleição, Lula tem 19 pontos de vantagem, tem 47% de intenções, Bolsonaro 28%, seguido à distância por Ciro Gomes do PDT com 8%. 10 outros candidatos se embolam, empatados tecnicamente no pelotão dos que têm 2% para baixo. A gente está aí a 100 dias do pleito, né? A partir de amanhã. Datafolha ouviu 2.556 eleitores em 181 cidades nos dias 22 e 23 de junho, margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos, pesquisa registrada no TSE com o número 09088/2022. Segundo o texto aqui do Datafolha, é um cenário semelhante ao da pesquisa passada, que foi realizada em 25 e 26 de maio, apesar da agudização da crise econômica e política envolvendo o governo federal. Os pesquisadores do Datafolha foram a campo no mesmo dia em que surgiu a notícia de que o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, havia sido preso, né, na quarta-feira. Vamos ver quem mais que tem de número aqui. Enfim. Aí não, tem é basicamente isso. Datafolha, assim. É basicamente isso, né? Eu estou tentando achar os números de maio para fazer a comparação. O que acontece aqui, né, e que a gente já pode olhar. Ela não tem comparativo possível, porque na pesquisa anterior ainda havia a possibilidade da candidatura do João Dória. Ele desistiu depois da divulgação da pesquisa anterior. Então, por isso é que não tem cenário comparativo. O único gráfico que permite alguma comparação é o da pesquisa espontânea, aquela a que o eleitor responde sem que lhe seja mostrado um cartão. E nessa pesquisa espontânea, apesar da agudização da crise a que a Carol se referiu, o presidente Jair Bolsonaro tem uma oscilação positiva. O Lula fica praticamente estável, né, permanecendo ali de 37 para 38, mas o Bolsonaro tem uma oscilação positiva. Então, por hora, não se mostrou nenhum efeito sobre o presidente, nem o aumento dos combustíveis, nem as mortes do Dom Phillips e do Bruno Pereira, e nem esse caso do Milton Ribeiro. Os especialistas em pesquisas com os quais eu falei ao longo do dia, para já me preparar para essa divulgação do Datafolha, já diziam que seria muito pouco provável que a pesquisa indicasse algum reflexo da prisão do ex-ministro que já foi solto, aliás. Por quê? Porque o campo foi feito ontem e hoje e ainda não é o suficiente, segundo esses especialistas, para que o eleitor receba a informação, associe essa informação ao candidato Jair Bolsonaro e aí processe essa informação como algo positivo ou negativo para determinar a sua intenção de votos. Então, o cenário segue mais ou menos estável. Essa diferença de 19 pontos é uma diferença grande, ainda tornaria possível uma vitória do ex-presidente Lula já no primeiro turno, justamente porque os demais candidatos pontuam muito baixo. O Ciro Gomes ficou estável, mas com uma oscilação positiva de 1 ponto, embora, repito, não seja comparável, porque no cenário anterior tinha o Dória, então ele teve aí um
ganho ainda que dentro da margem de erro de 1 ponto percentual. E aqui, por essa pesquisa, a senadora Simone Tebet não colheu nenhum benefício da saída do Dória do pleito e do anúncio de apoio do PSDB ao seu nome. Ela segue com 1%, é um patamar inferior ao de outros levantamentos, tanto o Poder Data quanto uma pesquisa do Instituto Ideia que saíram hoje, deram ela levemente acima disso, mas o fato é que ela não chega, por exemplo, a 5% em nenhum levantamento disponível. Um dado ainda bastante desalentador para quem ainda faz o discurso de que é possível uma terceira via nesta eleição. Bocardi, Carol? Eu estava logo falando, né, que não teria surpresa na hora que saiu o resultado, quer dizer que seguiria a mesma coisa. Faço até uma provocação aqui. Não sou especialista nenhum em pesquisa, mas assim, primeiro que o João Dória tinha muito pouco, né? E daí na hora que a gente se vai diluir o pouco, é pouco, né? Na hora que você vai diluir ele. E segundo, é que Bolsonaro já vem há um bom tempo com esse mesmo índice, é uma certa estabilidade. E aí você pode ter preço de combustíveis, aí você bota tudo na mesma conta, bota a questão da vacina, a questão de enfrentamento de pandemia, a questão de outros escândalos que apareceram no seu governo, a questão dos combustíveis, a questão da inflação, a prisão do ex-ministro. Pode ser que essa prisão ela não traga nenhuma mudança daqui, se fizer essa pesquisa daqui uma semana, daqui um mês, porque é aquele eleitor que topa o Bolsonaro dessa maneira que ele é. A gente vem falando muito sobre isso, do jeito que ele age, do jeito que ele se comporta, que ele não agrega mais ninguém. Então, você não vê uma elevação. Então, e a pessoa que já está com ele nessa história toda que a gente sempre viu. E que talvez a prisão de um ex-ministro não vai fazer diferença nesse eleitor. Aliás, ministro que também já está solto. A gente ainda tem que esperar, eu acho, os próximos levantamentos para chegar a essa conclusão. Por quê? Porque um pedaço, uma parcela desse eleitor renhido bolsonarista, super bolsonarista, esse que está com ele no matter what, não importa o que aconteça, esse a que você se referiu, Bocardi, é um eleitor que tem como característica bater no peito e falar que não tolera corrupção. O Bolsonaro tem esse eleitorado, além de outros clusters aí, além de outros grupos do eleitorado. Então, a gente tem de esperar para ver se neste eleitorado que faz o discurso moralista, o discurso anticorrupção, essa prisão, ainda que rápida, do ex-ministro e os desdobramentos do caso, porque a gente ainda vai falar dele, aí várias suspeitas de interferência, etc., ainda podem causar algum abalo. Na outra ponta, né, a ponta da economia, essa que preocupa tanto o presidente, a gente vai falar de novas medidas que estão sendo discutidas para tentar mitigar os efeitos da economia junto ao eleitorado, também ainda pode haver algum estrago mais para frente. A gente tem visto que o presidente, embora não tenha caído, também não subiu para o que se esperava, um patamar acima de 30% que garantisse, por exemplo, a realização do segundo turno. Então, eu acho que essa é uma pesquisa que mostra uma estabilidade do quadro e a gente vai ter de ver para onde ele vai caminhar, principalmente depois que a campanha efetivamente começar. A gente tem de lembrar que a gente ainda não tem programas eleitorais na TV, ainda não teve as convenções e ainda não tem os debates. O que a gente sabe por enquanto é que nem o Lula nem o Bolsonaro estão propensos a ir aos debates. Mas isso também pode causar um estrago para um ou para outro. O que a gente tem hoje que a gente pode dizer com segurança? Uma estabilidade muito profunda e muito grande, aí sim, há mais de ano, dessa polarização entre Lula e Bolsonaro, com duas possibilidades de que eles se enfrentem no segundo turno, mas para isso precisaria haver um crescimento desse pelotão de baixo e um crescimento do presidente Jair Bolsonaro, a ponto de que a soma do Bolsonaro e dos demais candidatos superasse 50%, 50% mais um dos votos, ou a possibilidade inédita desde 1998 de se decidir uma eleição em primeiro turno para presidente da República. O último que conseguiu esse feito foi o Fernando Henrique Cardoso na sua própria reeleição. Ele foi eleito em primeiro turno nas duas vezes, na primeira vez em que foi eleito e na sua reeleição, que por sua vez foi a primeira reeleição da história do Brasil. Então,
Esse é o cenário. Eu acho que se decepcionam aqueles que esperavam um impacto grande na candidatura do Bolsonaro, tanto pelas razões econômicas, quanto pelo crime bárbaro do Vale do Javari, ou pela prisão do ministro Milton Ribeiro. A notícia é que nenhuma dessas situações, por enquanto, causou novas avarias no casco do Bolsonaro, né? Deixa eu dar alguns outros detalhes aqui de perfil de eleitorado. Também não tem grande novidade, mas o Lula segue dominando no Nordeste. No Nordeste está 58-19, né, a vantagem do Lula. Entre os mais jovens, o Lula tem 54%, o Bolsonaro 24%. Entre os menos escolarizados, 56-22%. E principalmente entre os mais pobres, né? No grupo de quem ganha até 2 salários mínimos, o Lula tem 56% das intenções, Bolsonaro 22%. Segmento evangélico, o Bolsonaro ampliou um pouco a vantagem, deixou o impacto técnico no limite com o Lula. E aquilo, o Bolsonaro vai melhor entre os homens, né? Tem 36%, mas mesmo assim, entre os homens, o Lula ainda vai melhor, com 44%. E entre aqueles que ganham mais, o Bolsonaro tem 44% no grupo com renda mensal de 5 a 10 salários mínimos e 47% entre os que ganham mais de 10 salários mínimos. É um segmento aí que soma só 11% da população, mas onde o presidente tem vantagem. Tem um bom desempenho também no Centro-Oeste, com 40% das intenções de voto. No Sudeste, o Lula tem 43%, Bolsonaro 29%. E o Lula com liderança também entre os desempregados. 62% dos desempregados dizem que devem votar no ex-presidente Lula. Entre os empresários, 43% devem votar no presidente Jair Bolsonaro. Essa segmentação que a Carol acaba de trazer para a gente mostra aquilo que eu venho dizendo aqui, um Brasil dividido em dois, né? Como se um não olhasse para o outro. Esse Brasil muito rico, muito escolarizado e masculino, votando no presidente da República e persistindo nesse voto a despeito desses dados como interferência na Petrobras, que é uma coisa que a rigor não deveria agradar empresário, inflação alta, juros altos. Ainda assim, a classe empresarial muito fiel ao presidente Jair Bolsonaro, provavelmente por desconfiar das motivações e das propostas do ex-presidente Lula na área econômica. E, por outro lado, esse Brasil que passa fome, que enfrenta uma crescente desigualdade, um desemprego remitente, que não cede, votando no ex-presidente Lula. E aqui eu acho que a gente já pode trazer um dos temas que estavam na nossa pauta anterior à divulgação do Datafolha, né? Que é essa discussão que se intensificou ontem, ainda na agudização da crise do Milton Ribeiro, de transformar o Auxílio Brasil em algo mais poupudo, né? Mudar o valor dos atuais R$400 para aqueles R$600 que foram pagos durante a pandemia. É um triplo twist carpado eleitoral, isso daí, né? É você, a 100 dias da eleição, elevar barbaramente em 50% um benefício que tem a clara motivação de atingir esses eleitores a que a Carol acabou de fazer referência. Os mais pobres, os desempregados, as mulheres, os moradores das regiões Nordeste e Norte, que são os principais beneficiários do Auxílio Brasil. As mulheres estão à frente entre os titulares do Auxílio Brasil. Então, é uma cartada totalmente eleitoreira. Conversei com procuradores da República junto ao TCU, a respeito dessa possibilidade, e eles são unânimes em dizer que isso é vedado pela lei eleitoral. Você não pode aumentar despesas voluntariamente às vésperas do período eleitoral. Ele vai ter que inventar o quê? Uma calamidade, aquela história que o Ciro Nogueira já vinha falando lá atrás, né? Dizer que a gente está enfrentando uma emergência, uma calamidade, talvez usar a guerra da Ucrânia como justificativa para fazer esse aumento, a revelia da lei eleitoral, para tentar aumentar as chances de o presidente ir ao segundo turno. Então, é uma cartada de desespero. A campanha ontem estava em franco desespero, porque a notícia da prisão do ministro abalou esse pilar
do discurso anticorrupção e se somou a um período aí de praticamente inferno astral do Bolsonaro, em que ele teve de mexer na diretoria da Petrobras e que ainda assim a Petrobras fez um reajuste no preço dos combustíveis e em que a morte do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista Dom Phillips causou uma comoção nacional e foi acompanhada da impressão em boa parcela da sociedade de que a Amazônia vive um período de terra sem lei, de falta de governo. Então, essa notícia do Auxílio Brasil turbinado viria para mudar a página, para tentar trazer uma notícia positiva que oxigenasse a campanha do presidente. Eles vão insistir nisso, vão adiante com essa ideia, devem apresentar na semana que vem, na forma de uma medida provisória ou de um PL propondo a abertura de um crédito suplementar com essa justificativa de uma emergência, de uma calamidade, algo do gênero. O que a gente tem de saber, Bocardi, Carol, se além desse turbo no Auxílio Brasil, virão aquelas outras coisas que a gente vem discutindo aqui nos últimos dias. Um Vale Gás também aumentado e a Bolsa Caminhoneiro, que já se discutiu em 400 e também em 600. E aí eu pergunto, qual é o tamanho do cofre necessário para dar ao presidente da República alguma chance eleitoral? É ilimitado? Existe um cofre ilimitado? Não existe mais. A gente vai assumir que não tem mais teto de gastos, que não tem nenhuma vedação da lei eleitoral e que até a hora do pleito o Bolsonaro pode fazer o que ele quiser para se reeleger e ainda assim, se não der, ele pode tentar empastelar a eleição. É essa a realidade que a gente está vivendo no Brasil hoje. Mudando um outro assunto, mas tudo tem a sua conexão. Tem um racha na Polícia Federal aí para pegar um dos tópicos só dessa questão do ex-ministro da Educação. Vamos entrar no day after aí dessa prisão, porque foi um day after bem movimentado, Bocardi. O delegado responsável pelo inquérito, responsável por comandar a operação que resultou na prisão do ex-ministro Milton Ribeiro, dos pastores, de um ex-funcionário do MEC e de um ex-assessor, genro de um dos pastores, ele fez uma carta aos seus colegas, uma carta bastante contundente, dizendo não sentir segurança institucional nem independência para continuar conduzindo essas investigações. Ele não chega a se afastar, nem a pedir o afastamento dessas investigações, mas ele denuncia a interferência política no caso. Ele é bastante explícito em dizer qual foi a interferência que ele enxergou, porque ele diz que eles foram a campo em tempo hábil e com a presteza necessária para colher provas, assim que houve a ordem judicial para prender o ministro e os demais investigados, e que depois disso começou a interferência política. Ele diz que nunca viu alguém preso numa cidade como Santos ser transferido para a superintendência em São Paulo. E aí, depois disso, ter a sua transferência para Brasília, que era o pedido do juiz, sustada pela direção da PF. Ele diz que foi a direção da PF que, na palavra usada por ele, obstaculizou a ida do ex-ministro, que ele chama de principal alvo da operação, para Brasília. Aí ele falou que ele foi tratado com honrarias não existentes na lei e que ele sente que, diante disso tudo, ele não tem autonomia, segurança institucional e nem independência para conduzir o inquérito. Diante dessa denúncia, que foi feita por escrito, numa carta para os colegas, a direção da PF informou em nota que vai investigar eventuais ingerências, eventuais interferências no trabalho do delegado. Mas a gente faz aqui um parêntese para lembrar as falas de ontem, do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do ministro Anderson Torres na linha. O ministro foi preso, é sinal que não tem interferência nenhuma, é sinal que a gente vai deixar correr solto, se ele tiver problema, ele que se vire. E agora o delegado dizendo que não é bem assim e que houve sim uma pressão política para que o ministro não fosse transferido em tempo para Brasília. E isso, por exemplo, evitou a audiência de custódia e, no fim, a audiência nem se realizou porque o pedido de soltura veio antes, E essa CPI sai ou não sai, Vera? Deixa eu só trazer um ponto aqui que a gente não noticiou ainda e tem muito a ver com isso. A gente falou sobre essa história toda da Polícia Federal, mas
há um ofício do terceiro da Polícia Federal, que tem muito a ver com isso, tá? Do Caio Rodrigo Pelim. Ele é delegado de Polícia Federal, diretor de investigação e combate ao crime organizado e à corrupção. Um ofício do dia 22/6, às 3h20 da tarde. Portanto, no dia de ontem, às 3 da tarde, quando tinha aquela discussão ainda, e nós depois, um pouco mais tarde, até falamos aqui no ponto final sobre a possibilidade de transferência de Milton Ribeiro para Brasília ou não. E nesse ofício, o assunto, inclusive, é pagamento de passagens aéreas. E o que ele coloca nesse ofício aqui é que, diante da restrição orçamentária que foi detalhada ao longo dos despachos integrantes desse presente feito, desse documento, bem como a fim de se manter a integridade física dos presos e evitar a exposição desnecessária, recomendável que a audiência de custódia seja realizada remotamente ou, em último caso, pelo juiz federal competente da localidade das prisões. Então, o que ele traz nesse documento às 3 da tarde? Dizendo que não tem dinheiro. Ele justifica aqui no documento que, por ser uma pessoa conhecida, precisava de mais 2 policiais, além dos 2 que já vão normalmente, e que não tem dinheiro, não tem orçamento para levar ele até Brasília. E aí, a interpretação, a Vera está sorrindo aí. Diga, Vera. Não, é porque é até irônico, Bocardi. Quando ele era ministro, o Milton Ribeiro foi o campeão do uso de aviões da FAB para viajar pelo Brasil todo. Isso foi noticiado hoje. E agora que ele foi preso, nossa, de repente tem uma restrição orçamentária. A gente está vendo aí a possibilidade de aumentarem o auxílio para 600, Bolsa Caminhoneiro de 600, Vale Gás de não sei quanto. O céu é o limite para alguns gastos. Mas, por outro lado, para uma passagem aérea, de repente, eles bateram a mão ali no bolso e vim sem a carteira. Quer dizer, então, a Bolsodex. Né? Mas isso é muito bom. Mas isso é muito bom, só para mostrar o nível que está dentro da Polícia Federal. Para um diretor escrever isso, nesse contexto todo que está sendo colocado, é gravíssimo que se passa dentro da Polícia Federal. Exatamente, você tem toda a razão e tem tudo a ver, mas é para você ver que não casa, né? É uma passagem, é um preço irrisório perto do que se investiga. O que a Polícia Federal escreveu no relatório? A gente ainda não tinha tido acesso a ele ontem, no último Viva Voz. Que era uma sofisticada organização criminosa com condutas muito individualizadas entre todos eles. Eles detectam o que seria o pagamento de propina para o ministro, para um ex-assessor do MEC, que teria recebido 20 mil, e um trâmite ali feito entre familiares dos pastores, esse funcionário e o ministro, e também relatos de prefeitos de pagamentos, exigência de pagamento de cachê, de propina, o que quer que seja, para eventos do ministro. Então, além da liberação de verbas, a presença do ministro em alguns eventos, em alguns municípios, segundo essas denúncias, também era cobrada, também era feita mediante pagamentos. E aí eu entro no que a Carol me perguntou sobre a CPI. A CPI colheu as assinaturas necessárias para sua instalação. Agora fica a cargo dos partidos indicarem os seus integrantes e do presidente Rodrigo Pacheco instalar. Se ele não instalar, pode acontecer aquilo que houve com a CPI da pandemia, que foi uma determinação do Supremo para que ele instale, porque existe um entendimento dentro do Supremo que CPI é um instrumento da minoria e que, uma vez obtidas as condições para que ela seja criada, ou seja, fato determinado e o número mínimo de assinaturas, ela tem de ser mandatoriamente instalada. Então, a gente está diante de uma outra situação como aquela da CPI da pandemia, com uma diferença. É saber se o Senado vai ter realmente interesse e disponibilidade e fôlego para fazer uma CPI num período coincidente, primeiro com o recesso e depois com a campanha, o auge da campanha eleitoral. Será que os senadores estão fazendo isso só para dar um calor no governo e depois vão recuar? Ou se eles vão manter mesmo a disposição de instalar a CPI? Hoje eu conversei com assessores de alguns senadores, com outros senadores, que estão meio com sentimentos dúbios em relação a isso, que pode ser bom, mas que, por outro lado, não sabem se vai ter o mesmo espaço na mídia que teve a CPI da pandemia, porque era mais ou menos um tema único naquele momento, e agora a campanha mobiliza mais, e não sabem se vale a pena gastar energia com isso, sendo que pode não ter o mesmo efeito da outra CPI. Então, vamos aguardar um pouco mais para dizer se ela vai sair ou não.
a notícia por hora que há o número necessário de assinaturas. Carol. E esse jantar aí reunindo Bolsonaro e Alexandre de Moraes no mesmo ambiente, Vera? É isso mesmo? E Gilmar Mendes e Arthur Lira, né? É uma espécie de... Um rolê aleatório, né? É, rolê bem aleatório, ali aquelas festas de último capítulo que reúnem todos os núcleos da novela, mas... Eu acho bizarro, Carol, bizarro que ministros do Supremo, a essa altura do campeonato que nós estamos vivendo, se deem ao desplante de participar de jantar com o presidente da Câmara e o presidente da República. A gente está vivendo um momento em que nunca antes na história desse país a separação entre os poderes e a independência do judiciário estiveram tão ameaçados. Então, eu acho, no mínimo, imprudente que 2 ministros do Supremo participem de um converscote como esse, porque dá margem a que se diga qualquer coisa, né? Hoje, por exemplo, havia notas nos jornais dizendo que o ministro Alexandre de Moraes e o presidente Bolsonaro ficaram alguns momentos a portas fechadas num evento como esse. A gente sabe que o Bolsonaro há pouco tempo disse que combinou com o Alexandre de Moraes dele encerrar um inquérito e o Alexandre de Moraes não cumpriu. Se ele, de fato, ficou a portas fechadas com o presidente depois disso e diante da insistência, por exemplo, dele dizer que não vai cumprir determinação judicial, dele dizer que as eleições são suscetíveis de fraudes, é um erro crasso desse ministro. Pessoas ligadas a ele com as quais eu conversei negam que ele tenha ficado a portas fechadas com o Bolsonaro. Dizem que eles se cumprimentaram na entrada, conversaram brevemente 2 minutos na saída, mas nunca a portas fechadas. Ele vai negar publicamente? Até agora não negou publicamente, né? Informação de bastidor de um lado e informação de bastidor de outro. Mas eu acho imprudente e bastante condenável que os ministros do Supremo, que deveriam estar se preservando para um momento em que a legitimidade da eleição pode ser questionada, fiquem em converscotes com esses 2. Eu acho bizarro. Tinha o argumento de ser para homenagear 20 anos de Gilmar Mendes no STF, era isso? Tinha um título. Mas fala, obrigada pela homenagem. Faça uma sessão solene na Câmara. Faça uma sessão solene para me homenagear. É um ato mais realmente formal e que não permite esse tipo de interpretação bastante dúbia num momento muito crítico da institucionalidade brasileira. 6h30, qual que é a música? Música fala um pouco aí, né? Dinheiro para cá, dinheiro para lá, carro para cá, carro para lá e dinheiro para benefício eleitoral. Então, Paulinho da Viola, que esse ano também é um dos que fazem 80 anos, dando a letra aí para nós. Canto pra dizer que no meu coração... Viu a música errada, será? Era dinheiro na mão e vendaval. Será que eu que mandei errado? Acho que... Não, você mandou certo, eu acho. Acho que o pessoal pegou outro. Será que você mandou? Não, você mandou certo. Bom, enfim. Foi. Tudo bem, gente. Vocês veem que o Matheus tá afim de não falar de dinheiro. Eu tinha pensado em pecado capital, mas veio outra aí. Paulinho da Viola é sempre bom. Tá valendo. Vamos guardar. A gente guarda o pecado. Até porque eles não vão parar de acontecer. Não vou. Valeu, Vera. Obrigado. Boa noite.